Tá. Mas o que te projetou mesmo, né, Thiago, na cena do teatro musical, e acho que você ficou conhecido mesmo pelo público, foi com o Tim Maia. Sem dúvida. Foi teste, foi audição, você passou por todos esses processos. Tudo isso, gente. A vida da bailarina não é fácil. Claro, vou te dizer que eu tenho alguns privilégios hoje por ser uma figura conhecida. Tenho alguns privilégios de ter, né, uma possibilidade de entrar num espetáculo sendo convidado. Mas ambos os espetáculos que eu fui convidado, como A Pequena Sereia e agora o Anastácia, eu tive que fazer audição. Então é um convite, mesmo assim é um convite falando, vamos ver se ele é capaz de fazer, senão ele não vai, a gente desfaz o convite. Mas sim, o Tim Maia foi o divisor de águas da minha carreira. Sem dúvida alguma, uma experiência muito intensa. Na época eu não conhecia um ator, mas nunca tinha trabalhado no palco com ele, que era o Pedro Lima. Mas só conhecia o produtor, que era o Sandro Chaim, que tinha produzido Hairspray. Mas toda a equipe do Tim Maia era muito nova pra mim. Eu morando no Rio de Janeiro, eu fui morar no Rio de Janeiro sozinho, vivendo aquela intensidade que é o personagem do Tim Maia, né? 8,80 na mesma montanha-russa. E aí foi, acho que talvez a experiência mais profissional, assim, experiência mais intensa e avassaladora com relação à minha vida e à minha carreira, assim. De experienciar mesmo um personagem tão complexo, com tantas camadas, e representar um artista que as pessoas têm muita saudade, né? O Tim Maia era muito presente na vida das pessoas, tanto no rádio quanto nos shows, indo no show ou, não, ou deixando de ir no show. Ele sempre foi uma figura muito emblemática. E aí, quando eu fiz a audição para esse espetáculo, tive a oportunidade. Eu passei e ainda não tinha decidido. Ainda a estrutura do espetáculo eram 2 atores que fariam o Tim Maia. Então eu não sabia se eu faria ele mais novo ou mais velho, mas fui aprovado. E aí, durante as leituras, eles pediram para eu ler os 2 personagens. E aí, o Nelson Mota, na época, e o João Fonseca, que era o diretor do espetáculo, decidiram readaptar o texto para um ator só. E aí eu fiz o Tim Maia dos 12 aos 55 anos, e foi talvez a experiência mais doida que eu já vivi no teatro, assim, tanto sensorial, porque tinha momentos que eu sentia a presença dele, mais do que esse espetáculo tocava nas pessoas, assim, era muito impressionante. E é tão louco pensar que hoje eu não faria o espetáculo, né? A gente entendendo esse movimento que um pouco depois que o Tim Maia aconteceu, da gente levar a questão da representatividade, de ter o espaço de um ator negro fazendo o personagem. Hoje não seria possível eu viver esse personagem por essa questão e por ter essa consciência hoje. Foi, sim, a maior experiência da minha vida e que eu vou levar para sempre, assim, como algo muito marcante e especial, mas durou o tempo que teve que durar. Acho que agora, se eu tivesse que fazer alguma coisa do Tim Maia, seria no máximo uma homenagem. Não poderia viver esse personagem novamente. Porque são assuntos que a gente precisa debater mesmo. Que bom que a gente está debatendo, né, Thiago? Essa semana, o Emílio Dantas, no lançamento da novela da Globo, da nova novela da Globo, ele disse que foi muito errado ele ter aceito e ter feito o personagem Beto Falcão lá na novela O Segundo Sol, né? Uhum. Que era um personagem... ele interpretava, né, um personagem negro, né? Ele disse que na Bahia, a Bahia é feita por 95% de pessoas pretas. Foi o que disse o Emílio Dantas aí no lançamento da novela. Ele interpretou um personagem
personagem que não condizia com ele, né? Com o ator, com o Emílio Dantas, com a pessoa, né? Mas existe algum arrependimento, Thiago, você acha? Na sua parte ou não? Eu acredito que não, porque tanto é que eu não me arrependo de ter feito, porque isso transformou minha carreira como um todo, assim, pessoalmente, profissionalmente. E na época, como eu tô te falando, eu não era uma figura conhecida, né? Ainda não era o Thiago Abravanel, que todo mundo hoje sabe quem é. Fiz a audição, ou seja, tiveram vários atores que foram testados, que passaram por esse teste. E eu fui aprovado. É claro que a posição de fazer a audição de um personagem negro já não teria a minha presença nesse lugar. Mas isso não era uma questão na época, porque dentro da estrutura a gente fala sobre oportunidade, né? Ocupar esse lugar significa tirar a oportunidade de outra pessoa. E nesse caso a gente fez a audição, enfim, vários atores fizeram, inclusive o Danilo, que entrou para fazer o Tim Maia na época que eu fui fazer novela e depois a gente dividiu o personagem. O Danilo fez a audição junto comigo, né? Danilo Moura? Isso. Na época. E aí a escolha da direção e da produção foi optar por eu fazer o espetáculo. Claro que ele seria capaz de fazer o espetáculo e fez brilhantemente depois, mas é isso, assim, foi uma consciência que a gente foi tendo depois de um tempo. Isso na época não foi questionado, não se levantou essa pauta. E se tivesse sido levantada essa pauta anteriormente, se a gente tivesse essa consciência na época, eu não teria feito.